Mega ação humanitária leva atendimento a moradores da região metropolitana de Manaus. Secretaria de Administração Penitenciária desmente informação de que não havia escolta para agentes de socialização da Humanizare. Termina na próxima semana o prazo para o registro do cadastro único, o CAD único. O Tribunal de Justiça anuncia calendário de atividades do programa Justiça Itinerante para 2019. Nova joia do Flamengo desperta interesse. Para se precaver, o rubro-negro eleva multa rescisória para 300 milhões de reais. Mbappé é eleito como o melhor jogador da França e ganha todos os prêmios do futebol em 2018. O presidente Michel Temer volta atrás e deve decidir hoje sobre o indulto natalino. Justiça não autoriza a ida do ex-presidente Lula ao velório do ex-deputado Sigmaringa Seixas. Terremoto atinge o sul da Itália com saldo de 10 pessoas feridas. Tragédia na Indonésia. Sobe para 429 o número de vítimas do tsunami. Ciclista morre atropelado ao tentar atravessar a M070 na altura da ponte Jornalista Felipe Dal. Homem é executado a tiros no município de Manacapuru. Estes são os destaques do Jornal da Manhã que está começando agora. 5:47. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Depois de prever 34 milímetros de precipitação pluviométrica para a última segunda-feira e 42 milímetros a previsão para ontem, o Instituto Climatempo diz que a probabilidade é de 75% de chover 10 milímetros hoje. Sol com muitas nuvens pela manhã, com previsão de pancada de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar em 88%. A temperatura no momento aqui no sítio histórico de Manaus está na marca dos 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 29 graus centígrados. Quarta-feira, 26 de dezembro de 2018. Hoje é o segundo dia de Natal no cristianismo ocidental. Hoje também é o dia da lembrança, o dia da independência da Eslovênia e o primeiro dia do Kwanzaa, período religioso afro-americano. Já se passaram 360 dias de 2018 e faltam agora somente 5 dias para acabar o ano. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. 1788, em Confidência Mineira, reunião conspiratória na casa do Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire. A Rádio FM era patenteada em 1933. Segunda Guerra Mundial, a ofensiva alemã nas Ardenas era contida pelos americanos em 1944. Lançamento em nível nacional no Brasil em 1963, a campanha da fraternidade. Manaus 5:48. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Silva. Bom dia, Jardina. Bom dia, você ouvinte. É o nosso sonoplasta, não é, Edson? É nosso sonoplasta. Vamos às notícias. Trabalhadores de 4 empresas do transporte coletivo de Manaus ficaram sem o pagamento do 13º salário anunciado para ocorrer na última segunda-feira. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, as companhias não conseguiram fazer o pagamento em tempo hábil. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a nossa unidade externa, com Alberto Pellegrini. Pellegrini, bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia professor Edson Melo, bom dia Itamar Jardina, nosso sonoplasta comunicador aí, um bom dia a todos vocês e aos ouvintes da Difusora. Qual é a situação atual da questão do transporte coletivo em Manaus, Pellegrini? Alguma novidade? Pois é, Eduardo, não temos novidades. O que nós temos conhecimento é que o trabalhador continua sofrendo e sofrendo muito na mão dos empresários, né? Dos donos das empresas de ônibus que continuam, né? Maltratando, brincando com o trabalhador. Essa que é a grande realidade. Pagamento de umas empresas saíram, de outras não. Sabemos que o dinheiro já está disponível na conta das empresas, mas como desculpas, algumas empresas como a Eucatu e a Global Green, a desculpa deles foi um dígito errado que o banco não aceitou e o pagamento não foi feito. O pagamento é prometido para o dia de hoje, no máximo até às 15 horas. Se isso não acontecer, deveremos ter paralisação no transporte coletivo. 13º salário desde o último dia 20 que não é pago, né? Era programado para o último dia 20, não foi pago, além de férias. Tem trabalhador que já está, como foi dito no programa do Valdir Correia, pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, trabalhadores que já tiraram 3 férias e ainda não receberam absolutamente nada por parte das empresas. Estão aí com esses pagamentos atrasados, acumulados, e infelizmente absolutamente nada é feito. Eles cobram uma ação aí das autoridades, da justiça, a fim de que essas pendências
sejam pagas o mais rápido possível. Além do que, Eduardo, reclamam muito também das condições do coletivo. Coletivos até sem freio estão rodando na cidade. O motorista tem que frear o carro reduzindo, que a condição do freio é das piores possíveis. Eles pedem, inclusive, que as autoridades também façam uma averiguação nos ônibus, principalmente na parte dos freios. A população está rodando em ônibus em Manaus sem freio, Eduardo. Ô Pellegrini, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa área do transporte coletivo em Manaus é uma área deficitária que não dá para ter dinheiro suficiente para pagar o funcionalismo da casa? Não, Edson, nós sabemos que não, né? Você sabe quando tem greve, a última greve que nós cobrimos, Edson Melo e ouvintes da Difusora, a greve deu-se de 4 da manhã a aproximadamente 1h da tarde. Nesse dia, os proprietários, né, o Sinetran divulgou uma nota de que mais de R$1 milhão deixou de ser faturado pelas empresas em apenas uma manhã. Ou seja, cada manhã as empresas faturam R$1 milhão. E é interessante, o Pellegrini, o seguinte, que as empresas recebem, inclusive de forma antecipada, porque, por exemplo, a Rádio Difusora, todas as empresas que pagam aquele cartão social, não lembro agora como é o nome, cartão de transporte, vale transporte, não é? Paga antecipado, as empresas recebem antecipado e tem dinheiro entrando todo dia nas catracas, não é possível. Essa desculpa é inaceitável dizer que não tem dinheiro para pagar o servidor. E eu queria voltar também a uma outra situação que você se reportava ainda há pouco, Pellegrini, dizendo que 2 ou 3 empresas erraram um dígito. É a primeira vez que eles estão pagando os servidores para errar? Porque a primeira vez até que é aceitável, mas eu acho que eles vão pagando há bastante tempo. É inaceitável essa desculpa que pode se dizer esfarrapada. Mais que esfarrapada e que revoltou demais os trabalhadores, o motorista, o cobrador, o despachante, enfim, todos os funcionários dessas empresas ficaram realmente muito revoltados, Eduardo Silva. Você imagina as contas a pagar, você imagina a ceia de Natal, o presente do filho que foi aí, foi tirado do trabalhador, tirado esse direito do trabalhador, já que ele estava pronto para receber no dia 24, direitinho, as outras empresas pagando, e quando chega na vez dele lá, das 2 maiores empresas, o trabalhador não tem lá o seu dinheiro na conta devido a um suposto erro de dígito que foi enviado para o banco. Realmente o trabalhador ficou muito, mas muito mesmo revoltado, e se tivesse uma paralisação dava para entender, não, Eduardo? É verdade. Há que se ressaltar que o banco não quer saber disso, não. As lojas de eletrodomésticos não querem saber disso, não. Atrasou, tem que pagar os juros. Não tem jeito. A questão dos juros, né, Eduardo? Muita gente, você imagina os juros aí agora de 6 dias, né? Já que o pagamento era previsto para o último dia 20, você pega aí 6 dias de juros numa prestação, meu amigo, não é fácil, não. O Pellegrini, toda essa parafernália no transporte coletivo de Manaus, isso que acontece das empresas e os trabalhadores, esse entrave, tudo, isso é para forçar um aumento no transporte coletivo, o preço? É o que você acredita, Eduardo, é o que você acredita, é que inclusive o sindicato dos rodoviários acredita nisso, né? É dito bastante que as empresas não pagam o trabalhador em dia, as empresas não pagam os direitos, inclusive de férias, para forçar um aumento na tarifa do transporte coletivo. Mas o prefeito Arthur Neto já disse que não há possibilidade de aumento. Desde o ano passado, aliás, desde o começo desse ano, que vem acontecendo, as empresas pediram aumento, o prefeito disse que não ia dar de forma alguma, daí em diante começou esse tipo de situação. Atrasar pagamento, atrasar a cesta básica, atrasar o ticket. Imagine só, Edson Melo e ouvintes da Difusora, que quando o trabalhador do transporte rodoviário em Manaus, que paga o seu plano de saúde, vem descontado em folha de pagamento, ele precisa ir a uma clínica, precisa fazer um exame ou qualquer coisa desse tipo, chega lá na empresa de saúde, lá na empresa onde ele paga o seu plano, chega lá e não é atendido porque o plano está atrasado, porque foi cortado por falta de pagamento. Está anunciada para hoje o início de uma auditoria nas empresas de ônibus, né? Essa auditoria deve ser contábil, mas deve ser realizada também na área mecânica. Você falava ainda há pouco uma coisa,
altamente perigosa e preocupante a questão dos freios. Mas não é só isso, você vê, são cacarecos que estão circulando na cidade de Manaus, uma cidade com 2.600.000 habitantes, uma cidade que tem um distrito industrial do tamanho que tem. Não se admite o tipo de ônibus, a idade dos ônibus que estão circulando pelas ruas de Manaus. Você passa pela cidade, de uma zona da cidade a outra, você vê 3, 4 coletivos, a maioria daqueles chamados pata-choque, parados no prego na cidade. É inadmissível esse tipo de coisa. Se for feita uma auditoria correta, Eduardo, minuciosa realmente, nós vamos perder aí aproximadamente 50% da frota. Ou mais. Ônibus com, né? Vamos ter mais do que isso. Isso é, sendo bem modesto, 50%. Porque, Eduardo, os ônibus andam com pneus carecas. A cadeira do motorista sentar, Eduardo, é feita agora, depois que acabou aquele anapa, depois que acabou a esponja, é feita agora de macarrão. Você pode observar quem anda de ônibus que o motorista anda em cadeira, depois ficou só aquele ferro e cobre-se com macarrão as cadeiras para o motorista dirigir o coletivo. A questão do freio, a questão de toda a parafernália dos ônibus fumaçando aquela fumaça preta no meio da rua, a situação realmente é muito complicada. Você falava também em número de coletivos, Eduardo, para suprir a necessidade da nossa população, mais de 1 milhão de usuários usam o transporte coletivo todo dia. Eles falam, as empresas dizem que tem 1.000 ônibus na sua totalidade, aproximadamente. Enquanto no transporte especial, só para levar o trabalhador do distrito, tem 1.300. Caramba, brincadeira, hein? Olha, são 5h57 em Manaus. Peregrini, interagindo com os nossos ouvintes aqui no aplicativo, um ouvinte está dizendo que se a situação dos rodoviários é difícil, a deles é pior. Eles trabalham numa empresa de vigilância chamada Visan, segundo eles estão há 4 meses sem receber. A gente aguarda um posicionamento da Visan sobre essa denúncia de um dos servidores que está falando que está há 4 meses sem receber. Aqui também diz que os bairros da Zona Leste são cobertos por coletivos horríveis, com condições de circulação zero. Gostaria de deixar a minha reivindicação por transporte de qualidade, diz o Henrique Fernandes, lá da Zona Leste da cidade. Ele tem razão. Peregrins, vamos mudar um pouco de assunto. Área policial, qual o destaque? Desculpa, Eduardo, probleminha no retorno, repete, por favor. Qual o destaque na área policial? Pois é, Eduardo, na área policial nós temos aí, né, um assalto a ônibus. Olha só, Eduardo, ainda dentro do nosso assunto anterior, muitos trabalhadores também reclamam da onda de assaltos. Dessa vez, a linha 442 foi o alvo dos bandidos. Os bandidos entraram nesse coletivo, ameaçaram o motorista, cobrador e passageiros, levaram a renda do ônibus e fugiram de moto em rumo ignorado, né? E isso aconteceu com os usuários da linha 442 à noite de ontem. O nosso destaque de polícia, Eduardo, que graças a Deus a cidade de Manaus viveu aí uma noite, madrugada muito tranquila no que diz respeito a homicídios, né? Não tivemos nenhuma morte por faca, nem por tiro durante a noite e madrugada. Nós tivemos registro sim em Manacapuru. Um homem, até o presente momento não identificado, foi assassinado com vários tiros na rua D, lá no município de Manacapuru. Ele caminhava tranquilamente pela rua quando foi abordado pela morte que estava aí em forma de 2 homens que passeavam pela rua e acabaram atirando nesse homem, matando-o na hora. Outra questão, Eduardo, que deixou as pessoas bem consternadas, foi um atropelamento, né, de um ciclista que estava sobre a ponte Felipe Dal, a ponte Rio Negro, quando ele foi atropelado por um carro. Trata-se de um frentista de um posto de gasolina que usava a bicicleta para ir e voltar ao trabalho e infelizmente encontrou a morte ao ser barbaramente abarroado por um veículo até o presente momento não identificado. Profundamente lamentável. 5h59, Peregrino, como é que está o tempo aí fora? O clima-tempo disse que é de 10 milímetros, 75% a probabilidade de chover 10 milímetros hoje. Anteontem a previsão era de 34 milímetros, não veio. Para ontem, 42, também não veio tudo isso. E parece que o clima-tempo resolveu mudar de ideia um pouquinho. Hoje a previsão é só de 10 milímetros. Como é que está o tempo aí fora?
Nublado, Eduardo Silva. A preocupação é que possamos ter aí chuvas acumuladas, mas até o presente momento, desde o começo da madrugada, nós temos aí um tempo bem nublado, com vento frio, Eduardo. Foi assim que nós encontramos a madrugada, quando estávamos nos deslocando para o Instituto Médico Legal e também para os pronto-socorros, e nesse momento também continua nublado, né? Não está muito claro ainda, temos ainda um tempo nublado, oferecendo aí essa possibilidade de chuva para qualquer momento. Ok, vamos interagir um pouquinho com os nossos ouvintes. Queria mandar um abraço aí para os nossos ouvintes. É Socorro, lá do Morro, Joyce, Janete, lá da Colônia de Vera Machado, a Dona Nozinha, lá de Codajás, e o Hélio Cumaru, lá de Anori. E um abraço especial para o professor Ricardo Pinheiro, da Universidade Estadual da Universidade do Estado do Amazonas. Ele é professor de matemática e está aniversariando hoje, é o aniversariante do dia, o professor Ricardo Pinheiro. Muito bem, Eduardo, nós também temos aqui aquelas pessoas que nos fizeram contato, mandaram aquele cartãozinho de Natal e a gente retribui através do microfone da difusora. Éder Gabriel, que tem o seu comércio lá no Viver Melhor 4, ali, aquele lá próximo ao Terminal 4, ali no Vila Real. Éder Gabriel, obrigado, bom dia para você aí. O Alessandro da ACB, aquele abraço, Alessandro, que mudou de endereço, está no Alvorada agora. Alô, Alessandro. O Neilo da KL, enfim, também ao Beto D'Angelo, prefeito de Manacapuru. Obrigado pela lembrança, obrigado pelo cartão, obrigado ao Cristiano, também lá de Manacapuru, Major Afrânio de Manacapuru, também aquele abraço, Major Afrânio, as comunidades do Supiá, do Pesqueiro, do Acajatuba e todas as comunidades aí que fizeram contato com a gente aí, desejando Feliz Natal. Muito obrigado aí a todos, o Lago do Limão também, comunidades ali do Iranduba, que todos fizeram também contato com a gente, e principalmente a comunidade lá do município de Manacapuru, Eduardo, que tem todo o carinho com a gente. Um abraço aí também ao Ney, lá da padaria de Manacapuru, disse que já está desde cedo fazendo pão e ligado com a difusora, ligado aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, Pelegrini, e até daqui a pouco, até 6h20. Vou falar com o professor Ricardo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com essas e outras informações, Eduardo, daqui a pouquinho no nosso noticiário policial. Beleza. Mega ação voluntária leva atendimento de saúde e cidadania a moradores da região metropolitana. Depois de Novo Airão, Iranduba será o próximo município a ser contemplado pelo projeto. Quem tem os detalhes é J. Rai. Uma ação social voluntária capitaneada pelo Instituto Amar e pela entidade intitulada Mobiliza Amazonas vai trazer a Iranduba daqui a 18 dias mais de 70 profissionais das áreas de saúde, direito, serviço social e beleza para realizar milhares de atendimentos à população. Segundo a enfermeira Simone Mendes, uma das voluntárias do projeto, trata-se de uma iniciativa que tem o propósito de levar assistência multiprofissional gratuita aos moradores dos municípios da região metropolitana e também alguns bairros periféricos de Manaus. A primeira edição do projeto aconteceu no início deste mês na cidade de Novo Airão e, de acordo com Simone Mendes, foi bastante produtiva. Atendemos em média 800 pacientes e todos com alta resolutividade, porque todos os exames que foram solicitados dos médicos, nós, em tempo recorde, em questões de uma semana, nós agendamos todos e os pacientes praticamente já realizaram os exames. Só está faltando agora na área de oftalmo, que tem as cirurgias de catarata e glaucoma, né, que tem que ser agendado com um tempo maior. Na ação que está agendada para acontecer em Iranduba no dia 12 de janeiro vindouro, estarão presentes 20 médicos, 10 farmacêuticos clínicos, 20 técnicos em enfermagem, 6 enfermeiros, 4 oftalmologistas, 4 odontólogos, 2 nutricionistas, 2 assistentes sociais e 5 advogados. Ainda de acordo com Simone Mendes, profissionais da área de beleza também vão atender gratuitamente durante o evento. Quem quer fazer uma escova, fazer uma maquiagem, fazer uma sobrancelha, vai também na equipe. É um trabalho de voluntariados. A ação dos profissionais voluntários em Iranduba vai contar com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Depois de Iranduba, os municípios de Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva devem ser os próximos contemplados pela iniciativa voluntária. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus, 6h10.
O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Cabo Maciel, comemorou a aprovação de recursos da ordem de R$1.200.000 destinados à implantação do Centro de Controle do Sistema de Câmeras de Monitoramento da sede do município de Itacoatiara. A propositura do deputado Cabo Maciel tem por objetivo oferecer mais segurança à população itacoatiarense, que hoje sofre com os constantes assaltos e rastões, entre outros tipos de violência e crimes. A Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva do Estado do Amazonas está informando por meio de nota distribuída à imprensa que, em razão da necessidade urgente de promover reparo de uma reforma geral nas dependências da sede da associação, não realizará o tradicional almoço de confraternização. Informa, entretanto, que está programado para o próximo sábado, dia 29, a partir das 9 horas da manhã, a realização de um café da manhã para todos os associados. A partir de hoje, quarta-feira, linha 321 da comunidade São João Praça da Saudade atenderá a comunidade 23 de setembro do bairro Lagoa Azul, na Zona Norte, em caráter experimental durante 15 dias. Até o dia 9 de janeiro, portanto. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos salienta que o atendimento à referida comunidade pela linha 321 ocorrerá somente em dias úteis, nos horários de pico da manhã e tarde, nos dois sentidos, bairro centro, centro-bairro. Estão abertas as inscrições para o curso Teoria e Prática do Roteiro do Cine 7. As aulas serão realizadas em 5 sábados, de 12 de janeiro a 9 de fevereiro, de 9 às 12 horas. O curso será ministrado na rede Espaços Inteligentes, localizado na rua Rio Juruá, número 265, no bairro Vieira Alves. E para se inscrever, o interessado deve mandar e-mail para o Cines Tufan, e-mail com o assunto vaga curso de roteiro. O facilitador do curso será o jornalista e crítico do Cine 7, Ivanildo Pereira. A Prefeitura de Manaus está com inscrições abertas até o próximo dia 28, até a próxima sexta-feira. Portanto, para o primeiro exame de seleção de candidato ao programa de residência jurídica voltado a bacharéis em direito. A bolsa auxílio mensal dos residentes será de R$2.500 e o objetivo é proporcionar aos profissionais o conhecimento da advocacia pública. O edital está disponível no site da Procuradoria-Geral do município, no pgm.manaus.am.gov.br. Manaus, 6 horas 13 minutos. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, prorrogou até a próxima sexta-feira, dia 28, as inscrições para o credenciamento público no edital de número 02 para a cessão de uso das salas do terceiro andar do edifício Ilmar. O edital, o termo de cessão, a ficha de inscrição, entre outros anexos, podem ser acessados pelo link editais.cultura.am.gov.br. A Prefeitura de Manaus lançou o edital para a seleção de propostas ao concurso prêmio para a escolha do nome e da identidade visual da mascote da cidade, o Sauinhos de Manaus, que dará um prêmio de R$10.000 ao ganhador. As inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de fevereiro de 2019. Desde 2005, o Sauinho de Coleira é mascote do município de Manaus. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da SEMA, situada na rua Rubídio 288, em Vila da Prata. O edital com todas as regras do concurso está disponível no site semas.manaus.am.gov.br. As inscrições para o curso de pós-graduação em logística empresarial seguem até o dia 28 de dezembro. Podem participar do processo de seleção candidatos portadores de diploma de curso superior, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo de qualquer área. As inscrições estão sendo realizadas na ESO, localizada na Avenida Leonardo Malcher, no centro, no horário 8 às 15 horas. A Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, informou que é falsa a informação de que não havia escolta para acompanhar agente de socialização da Humanizare dentro da carceragem do Complexo Penitenciário Nizrubim, o Compage, em Manaus. A suposta ausência de agentes causou a demissão de 12 funcionários da empresa por insubordinação neste fim de semana, após eles se recusarem a entrar na ala sem apoio de segurança. Segundo a SEAP, agentes da COSIP atuam de forma direta na segurança das unidades prisionais com ações internas e externas. Os servidores atuam no expediente integral de 8 às 17 horas e se dividem em 4 equipes que realizam plantão de 24 horas em dias intercalados. A demissão em massa de agente da Humanizare que atua em cogestão com o governo em 6 presídios do Amazonas ocorreu no último domingo, dia 23, um dia após um preso serrar as grades de uma cela e fugir para pegar pacotes lançados por cima da muralha do presídio situado no quilômetro 8 da rodovia BR-174. Manaus, 6 horas 15 minutos.
Os atendimentos do programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas já tem novas datas para o primeiro semestre de 2019. O calendário de atividades será retomado no dia 7 de janeiro com a unidade móvel posicionada ao lado do Fórum Azarias Menescal, na zona leste de Manaus. O projeto percorre os bairros da capital e municípios próximos, atendendo às demandas judiciais dos cidadãos. Para usar o serviço, basta dirigir-se até a unidade volante no dia do atendimento com todos os documentos em mãos e, se possível, com a outra parte envolvida no conflito. Segundo a juíza coordenadora do Justiça Itinerante, novas ações de atendimento voltadas para as terras indígenas dos Vaibiri e Trueri, realizadas em parceria com o Tribunal de Justiça de Roraima e município do interior do estado, também integrarão o calendário do próximo ano. O mês de fevereiro promete ser bastante movimentado para a equipe, segundo a juíza coordenadora, pois estão previstas atividades simultâneas em áreas rural e urbana. Para março do próximo ano, outra ação programada pela equipe da Justiça Itinerante incluirá um mutirão de processos no município de Manacapuru. Esta será a primeira vez que a equipe vai trabalhar com processos em andamento. Termina em 31 de dezembro o prazo para o registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cado Único, obrigatório para idosos acima de 65 anos de idade e pessoas com deficiência que recebem um benefício de prestação continuada BBC. Beneficiários que não renovarem seu registro até a data poderão ter o pagamento suspenso até a regularização, e poderá ser feita conforme calendário estabelecido pelo governo federal, com regras que variam conforme o dia do aniversário do titular. O benefício no valor de um salário mínimo, R$ 954, é concedido a idosos acima de 65 anos de idade e pessoas com deficiência com renda familiar de até R$ 238,50. Para se inscrever, os beneficiários do BPC devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS ou a Secretaria de Assistência Social do município onde residem, apresentando o cadastro de pessoa física, o CPF, registro geral, o RG e um comprovante de residência. A inscrição também pode ser feita pelo responsável familiar, contanto que leve os documentos de todas as pessoas que moram com o beneficiário. Polícia. Vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva, Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. Tem mudança na nossa técnica, sai Itamar e entra Nilton Cabral, som limpo e cristalino. E assim vamos falando de notícias de polícia. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Plantão agitado durante a noite e madrugada. Pessoas vítimas de agressão física, vítimas de paulada, vítimas de tiro, vítima de arma de fogo, vítima também de facadas pelo corpo. Assim foi o plantão no pronto-socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que os dois estavam bebendo tranquilamente, quando de repente houve um desentendimento e um deu-lhe uma paulada na cabeça do colega de copo que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. A vítima continua internada naquela unidade de saúde. Pronto socorro 28 de agosto. Também não foi mole não no pronto socorro 28 de agosto. Plantão de ontem para hoje, bem agitado, pessoas vítimas aí de confusão, de agressão física devido à bebedeira durante o Natal, e a grande maioria das pessoas feridas que foram aí atingidas por próprios parentes. Era cunhado acertando cunhado, primo acertando cunhado, primo acertando primo, titia agredindo sobrinho, e muitas pessoas deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo e também no João Lúcio, bem como no 28 de agosto. 28 de agosto que recebeu também uma pessoa vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, era por volta de 19h29. Era a noite de ontem. Pronto socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a morte.
Um homem que durante os festejos de Natal não ganhou nenhum cartão, não ganhou nenhum panetone, não ganhou nenhuma garrafa de vinho, não ganhou um Feliz Natal. O que ele ganhou foi uma facada na barriga. Isso porque ele se esbaldou na bebida, ele se empurrou na forte, estava bebendo bebida fortíssima, como cachaça. A sogra dele ainda disse: rapaz, não te empurra na forte, mas ele se empurrou e acabou se desentendendo com outro homem que deu-lhe uma violenta facada na barriga da vítima, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era por volta de 23h30 à noite de ontem. Tudo porque ele não seguiu os conselhos de sua sogra parentinense, que disse: rapaz, olha, ainda não te empurra na forte que tu vai te dar mal. Ele se empurrou na cachaça e acabou realmente se dando mal e continua internado no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda no Platão Araújo, um acidente de trânsito, uma queda de moto, deixou 2 pessoas feridas. O condutor da moto estava visivelmente embriagado ao colidir com meio-fio e rebolou pelo asfalto. A pessoa que estava na garupa também, o primo dele, saiu com vários hematomas pelo corpo e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo no começo da noite de ontem. Festa de Natal, bebedeira, pedaços de peru, música alta, confusão e paulada. Assim foi o Natal de uma família que estava comemorando o Natal regrado a muita cachaça no bairro Jorge Teixeira. Houve um desentendimento entre familiares. 2 primos começaram a brigar. Daí veio o irmão de um primo, daí veio o irmão do outro primo, e a porrada cantou. Meu amigo, era pedaço de árvore de Natal, o peru da mesa que seria servido na ceia também foi usado como arma e jogado na cabeça da sogra, que estava acompanhando de longe a movimentação, estava acompanhando a briga. Jogaram o peru para acertar em um dos primos, ele se desviou e o peru espocou na cabeça da sogra, que também teve ferimentos leves. A ceia foi jogada no chão, mas ainda assim uma outra pessoa juntava os restos do peru que ainda dava para aproveitar. A situação realmente foi muito perigosa. A farofa foi perdida, já que o pirex também foi usado como arma. Uma briga generalizada. 2 foram parar no pronto-socorro, tiveram os ferimentos leves, voltaram para casa e acreditem, a festa continuou com o peru babujado do chão e a farofa que também foi derramada, foi reaproveitada e a festa continuou em uma família lá no bairro Jorge Teixeira. Pronto socorro Platão Araújo ainda em destaque. Uma pessoa deu entrada vítima de uma cadeirada. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma briga de casal. Um homem estava ouvindo a conversa da mulher dele no celular. Aí ela dizia: ai, meu amor, Feliz Natal, que Papai Noel lhe traga isso, lhe traga aquilo. E a conversa estava muito amistosa, até que ele não gostou do que viu e do que ouviu e sentou-lhe uma cadeirada que pegou nas costas e na cabeça de sua amada, que foi parar no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda de briga de Natal, ainda de festejos de Natal, 2 famílias, um vizinho do lado, um vizinho do outro, aí um vizinho foi visitar o outro, começaram a beber, houve um desentendimento, daí houve a briga. O vizinho que estava fazendo a visita pegou a comida, pegou o que seria o jantar, o que seria a ceia, uma tartaruga com sarapatel, com a farofa, foi usada como arma, foi jogada no outro vizinho. A farofa se espalhou, o casco da tartaruga rachou e a ceia foi jogada e a ceia foi embora junto com a briga. Uma pessoa foi parar no Platão Araújo, vítima aí dos golpes desferidos pelo casco da tartaruga. A tartaruga era tão grande que deu para quebrar a cabeça do vizinho. A farofa deu-se como perdida. Agora,
Mais notícias de polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Um adolescente de 17 anos foi apreendido após espancar um homem de 24 anos. Isso aconteceu no bairro Monte das Oliveiras. Segundo a polícia, Luiz, que é o maior, e o menor estariam bebendo na rua São Valentim quando teria ocorrido um desentendimento. Daí houve uma luta corporal. Em determinado momento, o agressor teria derrubado a vítima e deferiu contra eles várias pauladas, além de chutes, socos, pontapés e rabo de arraia. Populares acionaram a polícia e o adolescente agressor foi detido por policiais da 26ª SICOM. E mais notícia de bebedeira. Um adolescente de 17 anos de idade também foi apreendido. Ele também espancou uma pessoa de 42 anos no bairro Mutirão, no município de Tefé. A jovem Kéndima da Silva, de 19 anos, foi encontrada asfixiada com marcas de mordidas pelo corpo. Por volta das 8h30 da manhã de ontem, ela estava no próprio quarto da residência onde morava com a família. A polícia militar, as informações foram encaminhadas pelo capitão Naildo Marinho, do 3º Batalhão de Polícia Militar do município de Tefé. O agressor, conforme o Marinho, os policiais foram até a residência onde a vítima se encontrava, lá na rua Catalão, no bairro Santa Teresa do município de Tefé, para apurar a possível suspeita de suicídio, mas logo foi descartada essa possibilidade. A jovem realmente foi assassinada, infelizmente. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Eduardo Silva, Edson Melo, Hamilton Cabral, ouvintes da Difusora. Profundamente lamentável o que aconteceu na ponte Felipe Dal, a ponte sobre o Rio Negro que liga Manaus ao Cacau Pireira, ao município de Iranduba. Na ponte, no dia de ontem, um atropelamento, um acidente terrível aconteceu na ponte. Um rapaz que trabalhava como frentista em um posto de gasolina no município de Iranduba, que usava a bicicleta para o seu transporte para ir e voltar do trabalho, foi abarroado, foi atropelado, foi morto por um veículo em alta velocidade, um HB20 preto, que também ficou danificado. O jovem, o trabalhador, o ciclista, infelizmente morreu esmagado e morreu na hora na ponte Rio Negro. Esperamos que o motorista do HB20, o motorista que matou esse rapaz, seja punido severamente e exemplarmente por ter matado um trabalhador em alta velocidade. Ele estava quando matou o rapaz na ponte sobre o Rio Negro. No município de Manacapuru, um homem foi barbaramente assassinado a tiros. O crime aconteceu na Rua D, lá no município de Manacapuru. O homem até o presente momento não foi identificado, nem tampouco o matador também foi identificado e também preso. Não foi ainda, a polícia já está apurando, a polícia deverá chegar nas próximas horas ao agressor, ao matador deste homem que morreu no asfalto, morreu na rua, lá no nosso querido município de Manacapuru. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Eduardo Silva e ouvintes da Difusora,
Para fechar a informação, nós vamos ainda, repetir que mais uma vez um ônibus do transporte coletivo foi assaltado, dessa vez um ônibus da linha 442. Os bandidos levaram pertences dos passageiros, a renda do ônibus e ameaçaram cobrador, motorista e passageiros de morte. Assaltos a coletivo continuam acontecendo e muito na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Uma das maiores revelações das últimas temporadas do mundo da bola, o francês Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain foi eleito pelo France Football como o melhor jogador do país no ano de 2018. Tendo completado 20 anos na semana passada, o prêmio serviu para um presente para o jovem do PSG. Só este ano, Mbappé conquistou o título da Copa do Mundo com a França. Foi campeão da Ligue 1, da Copa da França e da Copa da Liga. Ao todo, em 2018, o atacante marcou 34 gols, sendo 25 pelo PSG e 9 pela seleção. O nome de Reinier, de 16 anos, já desperta a curiosidade dos rubro-negros. Os títulos, os prêmios individuais e atuações nas divisões de base tornaram o meio-campista um dos maiores e mais promissores do Flamengo para os próximos anos. Por isso, o entendimento do clube é de que todo cuidado é pouco quando se trata do garoto, cuja multa rescisória é de 70 milhões de euros. Na cotação atual, cerca de 306 milhões de reais. O ano de 2018 marcou o Atlético Paranaense de forma definitiva, com uma virada de patamar em sua história dentro e fora dos gramados, com destaque para a conquista da Copa Sul-Americana. Um dos protagonistas deste novo capítulo é o atacante Marcelo Cirino, que em sua segunda passagem pelo clube aproveitou um trabalho bem feito pelo elenco para voltar a mostrar um bom futebol com direito à recompensa. Últimas notícias. Apenas 20% da população de baixa renda com acesso à água tratada e rede de esgoto no Brasil se beneficiam da chamada tarifa social subsidiada. É o que aponta estudo divulgado nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Agências de Regulação. Segundo o levantamento dos 48,1 milhões de brasileiros com rendimento familiar per capita de até 0,5 salário mínimo abastecidos com água, só 9,6 milhões pagam a tarifa subsidiada de 19,9%. A tarifa social é uma ferramenta para facilitar o acesso das pessoas socioeconomicamente vulneráveis a serviços básicos, adotada em diversos países. O presidente americano Donald Trump voltou a atacar nesta terça-feira a política monetária do Federal Reserve, o Banco Central americano, atribuindo a queda dos mercados às altas taxas de juros do Banco Central. Com os índices da Bolsa se encaminhando ao seu pior desempenho em dezembro desde a Grande Depressão em 1929, Trump tem repreendido regularmente o Fed por sua gestão na economia. Depois de um crescimento de cerca de 15% nas vendas deste ano, a segunda alta consecutiva após 4 anos de queda, a indústria automobilística começa 2019 mais otimista e com previsão de novo resultado positivo. O mercado em recuperação, porém, não é suficiente para reverter a ociosidade, hoje e de 40%. Isso significa que há uma sobra de capacidade de produção de 2 milhões de veículos por ano nas fábricas do país. Por isso, o entendimento do clube é de que todo cidadão, cuidado é pouco, quando se trata de movimentar a economia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou pareceres recomendando a declaração de inconstitucionalidade de 2 pontos da reforma trabalhista aprovada durante o governo Michel Temer, que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. Um dos dispositivos questionados por Raquel Dodge é o que permite gestantes e lactantes a trabalharem em locais insalubres. Outro ponto tem, por fim, ao impasse em torno do índice de correção monetária usado como referência para a remuneração de ações trabalhistas e depósitos judiciais. Apesar das novas regras de concessão do auxílio moradia, a Associação de Magistrados e integrante do Ministério Público projetam retomar a discussão do tema já no início de 2019, na tentativa de ampliar outra vez o número de beneficiados. Para representantes do setor, a brecha que possibilitaria a mudança foi criada pelo próprio texto, que restringiu o pagamento do auxílio apenas a casos de deslocamento mediante comprovante. Ele foi aprovado pelos Conselhos Nacional de Justiça, o CNJ, e o Nacional do Ministério Público na semana passada. Manaus 6:44.
A ministra Rosa Weber do Supremo negou liminar no mandado de segurança 36133, por meio do qual o Estado da Bahia requer a cassação da decisão do Conselho Nacional de Justiça que suspendeu a efetivação da Lei 13.964/2018 estadual, que criou 9 cargos de desembargador no Tribunal de Justiça dos respectivos assessores. O Palácio do Planalto informou que Michel Temer voltou atrás e vai avaliar hoje se concederá um indulto de Natal a presos. A assessoria chegou a informar que o presidente não assinaria o decreto de perdão de pena neste ano. A concessão do benefício é uma prerrogativa prevista na Constituição, exclusiva do presidente da República. O decreto de 2017 foi alvo de questionamento feito pela Procuradoria-Geral da República no STF. Manaus 6h45. O prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições gerais de 2018, dia 28 de outubro, termina nesta quinta-feira, dia 27. Os eleitores que não votaram no segundo turno precisam regularizar a situação sob pena de impedimento de fazer matrícula em universidades, tirar o passaporte, tomar posse em cargo público e receber o salário no caso de servidores. O advogado e ex-deputado federal Luiz Carlos Sigmaringa Seixas morreu nesta terça-feira em São Paulo aos 74 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, onde fez transplante de medula para combater uma meliodisplasia, um tipo de falência da medula óssea na produção de células. O corpo de Sigmaringa Seixas será sepultado em Brasília. O velório deve começar às 8 horas desta quarta-feira no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, e o enterro está previsto para as 16h30. A Justiça Federal do Paraná rejeitou o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Lava Jato, para ir ao velório do advogado e ex-deputado pelo PT Sigmaringa Seixas, que morreu nesta terça-feira. A Força-Tarefa do Ministério Público do Estado de Goiás, que apura denúncias contra João de Deus, segue trabalhando mesmo durante o recesso de Natal para atender as mulheres que relataram terem sido abusadas por ele ao procurá-lo para tratamento espiritual. Segundo a promotora Gabriela Clementino, o órgão se preocupa em acolher essas vítimas e tem até o próximo domingo, dia 30, para protocolar a primeira denúncia contra o investigado que está preso. O médium nega todas as acusações. Perícia realizada nos sistemas de comunicação e de contabilidade informais da Odebrecht mostra que a empresa pagou pelo menos 8,5 milhões de reais entre maio e agosto de 2012 a 5 políticos, os senadores Romero Jucá, do MDB de Roraima, Renan Calheiros, do MDB também de Roraima, e os ex-senadores Delcídio do Amaral, sem partido, do Mato Grosso do Sul, e Jim Argelo, sem partido, do Distrito Federal, além de um quinto nome ainda não identificado. O político indicado nas planilhas da empreiteira pelo Código de nome de Glutão teria recebido 3 milhões de reais em Brasília em maio de 2012, mas a Polícia Federal ainda não sabe de quem se trata. Ao pedir mais prazo para investigar o caso, o delegado Bernardo Amaral da Polícia Federal fala sobre a necessidade de identificar o quinto beneficiado. 8 pessoas morreram e 22 ficaram feridas nesta terça-feira quando um ônibus em que aconteceu uma tomada de reféns atropelou vários pedestres na região leste da China, informou a imprensa estatal. As motivações dos suspeitos são desconhecidas e a polícia se recusou a comentar o caso. O governo da Indonésia retomou nesta quarta-feira os trabalhos de busca das 154 pessoas consideradas desaparecidas após o tsunami que varreu no último sábado o litoral do Estreito de Sonda. Segundo o último balanço oficial, o número de mortos chegou a 429. 6h48 em Banal. Após 3 dias de buscas, a 6ª vítima atingida pela tromba d'água em uma cachoeira em São João Batista do Glória, em Minas Gerais, no último sábado, dia 22, apareceu com vida na própria casa, em Passos, também em Minas, no início da noite desta terça-feira. A informação foi confirmada pela família do rapaz. Outras 5 pessoas morreram no incidente. Eduardo Gomes Moraes, de 35 anos, era o último desaparecido do grupo de 6 pessoas que fazia rapel na cachoeira do Zé Pereira. A informação inicial é de que após a tromba d'água atingir o local, ele se refugiou em uma gruta e depois saiu andando por uma fazenda até conseguir retornar para casa nesta terça-feira. O Japão anunciou nesta quarta-feira sua retirada da Comissão Internacional da Baleia no próximo ano e a retomada da caça comercial a partir de julho. A decisão foi lida pelo porta-voz do governo, Yoshihide Suga. A proibição da caça está em vigor desde 1982. O Japão tentou derrubá-la esse ano durante a reunião da organização ocorrida em Santa Catarina, mas foi derrotado na votação. Peritos da Secretaria da Marinha do México não encontraram vestígios de explosivos nos destroços do helicóptero que caiu na segunda-feira 24, causando a morte da governadora do estado de Puebla, Marta Érica Alonso, de seu marido Rafael Moreno,
e de outras 3 pessoas, informaram fontes oficiais. Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu a região de Catânia, no sul da Itália, na madrugada desta quarta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. De acordo com o jornal La Repubblica, a intensidade foi menor, de 4,8 de magnitude, mas o tremor provocou desabamentos e deixou 10 pessoas feridas. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia informou que mais de 130 tremores foram registrados desde a última segunda-feira, dia 24, quando começou a erupção. O La Repubblica afirma que esse foi o terremoto mais violento desde então. Agora 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Temer recua e já avalia assinar decreto de indulto de Natal. Destaque do Extra. Amigo de Sigmaringa, Seixas, Lula pede para ir ao enterro, mas justiça nega. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Governo congela seguro a exportações após Cuba e Venezuela darem calotes. O que diz o estado de São Paulo? De saída, diretor-geral da PF aponta aumento de ações contra políticos no Supremo. Correio Brasiliense. Polícia Civil do DF fecha mega fábrica de êxtase em Santa Catarina. Valor econômico. Bolsonaro quer trazer ao país tecnologia israelense de dessalinização. Vamos até BH com destaque do jornal Estado de Minas. O último desaparecido por causa de tromba d'água no sul de Minas chega vivo em casa. Vamos ao Recife com o centenário Jornal do Comércio. O número de mortes após tsunami sobe para 429 na Indonésia, há milhares de feridos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Parcela de vagas de emprego para detentos em presídios é de 3,7%. E finalmente vamos até Porto Alegre com destaque do 0 Hora. Polícia Civil apreende mais de 190 milhões de reais em bens do crime organizado em 2018 no RS. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai e Alberto Pellegrini. A técnica foi de Itamar Jardim, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45. Difusora FM.